Oi, gente! Agora tá virando quase um estúdio isso daqui, olha. O Hamilton tá caprichando. Tem até canequinha, ó. É, canequinha do evangélico, ó. Vai, olha lá ele. É, quem vai estar entrando? Almini tá entrando. Afonso com Sandra. Isso aí. Vamos ver quem mais. Boa noite. Boa noite, povo lindo. Boa noite! Lembra, mamãe? Ai, que saudade, dona Nalzira. Dava boa noite com os dedinhos abertos. Vamos ver quem mais. Hoje nós vamos falar aí. Ó, quem tá ali atrás, ó. O Champion. A Zila tá entrando. Uhul. Hoje eu tava vendo um vídeo que o Sky também ficava aqui atrás, né? E senti muita saudade dele hoje, muita mesmo. Agora não tem como, né? Depois que eles entram na vida da gente, é impossível. Letícia entrando, bem-vinda, boa noite. I love gatos, né? Não tem jeito. Os gatos entram aí e ficam, dominam. Então hoje eu mandei para vocês o texto, né, que nós vamos estar meditando da palavra de Deus. Um salmo lindo, 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 lindo. Eu recebi até eu já tinha escolhido, né, esse salmo já na quinta-feira da live. Eu já tinha escolhido esse salmo. E interessante que eu recebi no Instagram uma senhora de 102 anos recitando de cor o Salmo 121, a coisa mais linda deste mundo. E ela recitou numa linguagem ainda antiga, não dessa linguagem contemporânea que nós temos usado nos estudos. Muito, muito linda. Então vamos compartilhar a tela lá para o Salmo 121 que eu mandei para vocês. Então já está aí na telinha, mas é gostoso a gente abrir a Bíblia, porque a gente vai aprendendo onde estão, né, os capítulos, os livros, e a gente acaba se familiarizando. E a Bíblia é uma coisa muito interessante, porque a gente começa a ler um texto e a gente não consegue ficar só naquele texto, fala a verdade. A gente vai lendo, lendo, lendo. Aí eu acho muito legal isso. E quando a gente vê, a gente está lendo capítulos e capítulos de umas histórias que são abençoadoras, né? Nos dias de hoje. Abençoa as pessoas lá e abençoa a gente aqui. Então diz assim: olho para os montes e pergunto: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará
quando você for e quando voltar, agora e para sempre. Amém. É lindo, não é? Ai, gente, fala a verdade, que coisa mais linda! Esse salmo aqui é uma bênção. Então vamos meditar nele, o que quer dizer, né? Esse salmo, que situação que ele foi escrito, como era o contexto envolvido, tudo isso, né? Então, esse salmo, gente, é um hino de louvor que era entoado quando havia uma peregrinação para o Monte Sião, né, para o templo que ficava no Monte Sião, onde ficava a Arca da Aliança. Então, o povo de Israel saía de suas cidades, né, e iam todos rumo a cultuar o Senhor 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano esse povo saía em peregrinação. Às vezes, para alguns, era uma jornada muito, muito longa. Não era uma jornada pequena, não. É de dias. E eles tinham que se programar muito. E às vezes saíam em grupos, famílias maiores, iam se juntando pelo caminho até chegar no local de adoração. E lá eram resolvidas várias questões, né? Eram pedidos de perdão dos seus pecados, era oferecimento de gratidão, entregar suas ofertas, e assim, então várias questões eles iam tratar quando iam no templo, tá certo? Falar com o sacerdote, que intercedia pelo povo. Então, quando eles estavam nessa peregrinação, nesse trajeto, o caminho era muito acidentado, como a gente já falou em outras passagens, lembra lá do Salmo 23 e tal, em outras situações. Então, o caminho era muito acidentado. Eles passavam por várias situações de perigo. Então, o versículo 1 já começa assim, né? Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Então, quando ele fala que ele olha para o monte, ele pode estar olhando para o monte de Sião, ele pode estar falando pelas montanhas, que ele fala, da onde que vem o meu socorro nessa peregrinação, nessa exposição de tanto os perigos, né? E logo vem a resposta no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o socorro dele não estava vindo das armas que eles possuíam, das companhias que estavam ali, que podiam defendê-los. Não. Eles falam que o socorro dele vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Vamos pensar que isso é um cântico e que também poderia ser assim. Uma pessoa canta a primeira parte, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Uma outra parte pode responder, que era assim que eles faziam também. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eram perguntas e respostas, né? Que eles cantavam ali durante essa caminhada, que poderia ser, como eu falei antes, de dias, tá certo? Então, lá o Salmo 46, 1, tá aqui, ó. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Então, isso vem afirmando que o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, tá certo? Que tem todo o domínio sobre todas as coisas. Então, naquele caminho tinha ursos, às vezes, leões, assaltantes. Então, vamos pensar, né? Os ursos Deus criou, os leões Deus criou, né? Só não os assaltantes. Mas Deus tem o controle dessas coisas, e mesmo dos assaltantes, né? Às vezes a gente pensa que porque a gente crê em Deus e tem fé em Deus, nada de perigoso pode acontecer com a gente. Não acontece, sim, mas o Senhor, não é que ele perdeu o controle da situação que aconteceu essa situação, de forma nenhuma. E nem porque às vezes a nossa fé
fraquejou. Só que as lições que às vezes a gente tira dessas situações para a nossa vida nos fortalece em outras situações bem mais complicadas. Eu sempre vejo dessa forma. É uma forma de eu me preparar para situações que eu poderia cair de forma irreversível. Então, eu sempre penso dessa forma. Não é fácil ser preparado. O aço, né? Uma boa faca, né, para cortar, o aço tem que ser forjado muitas vezes, ele tem que ser batido, ele vai no fogo, e aí depois você pega e tem uma boa espada, uma boa faca, porque o aço foi bem forjado. Eu vejo que Deus tem várias maneiras de nos preparar e da gente aprender, tá certo? Assim como a gente faz com os nossos filhos. Bom, aí no verso 3 diz assim: ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Bom, esse verso 3, ele pode ser uma resposta de Deus ou de um companheiro que está respondendo à canção, ou a dele própria, tá certo? Que quando fala, né? Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará você cair. E ele vai continuar: o protetor do povo de Israel nunca dorme ou cochila. Então, que tipo de proteção que eu estou precisando hoje? Qual é a proteção que você está pedindo a Deus? Tá certo? Essa proteção é mais do que um pensamento positivo, é mais do que uma oração que não sai do coração e sim só da boca de uma forma de repetição. Essa proteção é uma segurança, acreditar nessa segurança, é mais do que um pensamento positivo, amém? É uma vivência, e a gente vai ver que isso é uma vivência nos próximos capítulos, tá certo? É um resultado de algo que ele viveu com Deus, ou que seus pais viveram com Deus, tá certo? Então, fala aqui, ó: o Senhor guardará você. Ele, isso verso 5, ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Verso 6, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Se a gente for pegar, gente, esse texto, ele é interessante também. Por quê? Porque lá em Isaías, eu vou pegar aqui Isaías, Isaías 4, 5 e 6, lembra quando o povo saiu do Egito, que ele ficou andando no deserto rumo à terra prometida? Lembram disso? Então, eles ficaram andando no deserto. E nessa situação, olha o que aconteceu. Então, sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido, o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia e chamas de fogo e fumaça durante a noite. A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia ele será uma sombra, para protegê-lo do calor. E quando vier as chuvas e as tempestades, será também um abrigo e uma proteção. Então, o profeta aqui que a gente está lendo está falando do cuidado que Deus teve com o seu povo no deserto. Durante o dia, o sol escaldante daquela região, daquele deserto, o Senhor colocava nuvens, fazia sombra para protegê-los. Essa sombra, gente, a gente pode pensar que pode ser uma sombra de um morro, né? Pode ser a própria nuvem que Deus colocava, pode ser, vamos pensar, a sua própria sombra. Vocês já receberam pelo Facebook ou pelo Instagram um vídeo de uma menininha correndo, ela descobre a sombra e começa a correr da sombra. E corre, a sombra atrás. E aí até que ela começa a chorar. Então o Senhor é mais ou menos esse sentido. Todo momento está com a gente. E todo momento essa sombra estava acompanhando o seu povo no deserto para o sol
não machucar a pele deles, né? E também quando ele fala da coluna de fogo que acompanhava, a coluna de fogo porque era muito escuro e também era muito frio. Então essa coluna de fogo poderia ser para aquecer, porque aquela região do deserto à noite é muito fria, ou também para iluminar o caminho. E também aqui o profeta fala da tempestade que pode vir nesse meio dessa jornada, mas as cavernas também ali existiam para a proteção do povo de Deus. Então, de alguma forma, Deus estava protegendo o seu povo em sua jornada, em sua caminhada. Eu não sei em que parte da caminhada você está. Se é no começo, no meio, eu não sei em que parte da caminhada você está. Mas uma coisa você precisa saber, seja em qual parte você estiver, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é o teu protetor. E como ele fala assim, desde o começo do verso 1, olhe para os montes, né? De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, que tem domínio sobre todas as coisas. Poderia naquela jornada aparecer um urso, o Senhor fez o urso. Poderia ser um leão, o Senhor fez o leão. A tempestade, o Senhor fez a tempestade. O sol, o Senhor fez o sol. A lua, o Senhor fez a lua. Seja lá o que for, que possa ser uma ameaça para você, o Senhor criou todas as coisas e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Isso é uma segurança que precisamos ter, mais do que um pensamento positivo, fé, e a gente se deleitar nessa esperança, deleitar nessa confiança, tá certo? E quando isso vai acontecer? Ele guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. É para todo sempre. O cuidado do Senhor, como ele fala no verso 4, o protetor do povo de Israel não dorme nem cochila. É agora e para sempre, indo ou voltando, em todos os momentos, o guarda de Israel. E nós, na nossa caminhada, hoje o Israel do Senhor é a sua igreja, e nós estamos caminhando para onde? Para a cidade santa, a Nova Jerusalém. Aonde ela está? No céu, a Nova Jerusalém celestial, né? A terra prometida não é mais essa terra que pisamos, mas sim a celestial, é no mundo espiritual, tá certo? Que você fique com essa palavra no coração, meditando nessa segurança, que você tenha paz no que você está vivendo, porque o Senhor está cuidando disso, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus. Até a próxima.